Eu acho assim, são apenas doenças, trazem sofrimento, mas é preciso que as doenças emocionais, psicológicas, percam definitivamente o estigma. Professor Geraldo, o que é terapia breve? E ela funciona? Terapia breve é, como o próprio nome diz, uma terapia de curta duração. Existe terapia breve em psicanálise, existe terapia breve em terapia cognitivo-comportamental e em outras linhas, né? O quê? 6 meses, 1 ano? Cada linha define, a seu modo, o que será a terapia breve dentro da sua linha. A terapia cognitivo-comportamental, ela por si só já é uma terapia que, na sua essência, é breve. Os protocolos são, em geral, de um semestre, de 12, 14, 15 a 20 sessões. Portanto, como você disse, como você perguntou no começo, ela é uma linha que tem começo, meio e fim. Mas é claro que no caso da depressão, muitas vezes é preciso que o paciente volte a fazer terapia algumas vezes na sua vida e o uso da medicação muitas vezes é preciso que ocorra a vida toda. Uma pessoa, um indivíduo de classe média baixa, não pode gastar R$500 numa consulta médica para avaliar um quadro como esse. Também não pode gastar R$500 numa bateria de medicamentos que lhe será receitada. Como é que ele faz para conviver com a depressão? É um problema gravíssimo. Os psiquiatras... Não está no SUS também. Existem psiquiatras no SUS. Mas não tratam. Eles têm a capacidade de reconhecer a doença, tratá-la, mas nós precisamos de muito mais psiquiatras no SUS. Seguramente o SUS tem muitos problemas, mas um dos maiores problemas é a falta de infraestrutura para atendimento em saúde mental. Isso precisa ser urgentemente melhorado, muito. E o problema é, se você não trata um indivíduo de classe socioeconômica humilde, que não tem como pagar, etc., e ele permanece depressivo, inevitavelmente, quer dizer, se não inevitavelmente, mas muito frequentemente, ele vai para o uso dos remédios ruins, entre aspas, que são o quê? Os solventes, o álcool, principalmente o álcool. Solvente, o senhor está dizendo a cola. Cola, as drogas, né? Ele vai para as formas, que nós chamamos na minha linha, as formas de enfrentamento ruins, buscar alívio para o sofrimento depressivo. O crack, a cocaína. Sim, dentre estas, principalmente... Começando pelo álcool, né? Que é mais generalizado, né? Sim, o álcool. E então ele desenvolve um alcoolismo, por exemplo, secundário. O problema primário é a depressão. Então muitas vezes ele chega já a um posto de saúde público, onde ele consegue, depois de 1 ano talvez, uma vaga, com queixa de alcoolismo. Mas, fazendo uma história médica bem feita e detalhada, vai se observar que a origem do problema é uma depressão. Agora, o deprimido, ele tem como consequência, ele sofre ameaças graves na área do emprego, na área das relações sociais, na área da sobrevivência, digamos assim. O senhor tem porcentagem sobre isso já, não? Porcentagens não tenho, mas eu posso falar do círculo vicioso e infeliz que se estabelece aí, né? O que é evidente que o indivíduo depressivo rende menos na escola, rende menos no trabalho. Se rende menos na escola, no trabalho, fica mais depressivo, porque se isola, perde status social e rende menos. Então se estabelece um ciclo aí, um círculo vicioso. Tem que tirar o indivíduo desse círculo vicioso, né? Doutor Geraldo, o senhor tem agora 1 minuto para concluir a sua participação no programa. Doutor Geraldo, o senhor podia, durante esse tempo, falar também alguma coisa sobre a relação de sexo com depressão? Sexo no sentido da prática do sexo. Posso. Bom, nas minhas últimas considerações, eu diria que a depressão, que o sistema público de saúde precisa contratar muitos médicos, precisa aparelhar melhor o sistema para atender os pacientes de classe humilde que não podem acessar uma consulta. Isso é urgente, né? É algo que não está sendo devidamente avaliado por conta desse risco de se partir da depressão para o alcoolismo secundário, de drogas secundárias, etc., comprometendo até, inclusive, o futuro dos nossos adolescentes, por exemplo. E quanto à questão do sexo, na depressão, em geral, há sim uma diminuição da libido, do desejo sexual, que é mais um fator de estresse para o indivíduo, porque isso pode trazer problemas conjugais, dificuldades de manter o relacionamento, etc., que é mais uma razão para que ele procure tratamento. Muito bem, o Canal Livre faz mais um intervalo. Nós agradecemos a presença do psiquiatra Geraldo Possendoro no programa. E no último bloco o assunto é depressão infantil. E nosso convidado é o coordenador do setor de psiquiatria da infância e adolescência da Universidade Federal de São Paulo, Raul Goraieb. Fique com a gente.